Muito bem, é o seguinte, eu já ouvi a Raquel fazer esta conversa e usar estes argumentos talvez umas 3 vezes. Alguns são dados, não são argumentos. Sim, mas são repetitivos e tu estás a meter, eu penso que é quase por dever de ofício, o Belmiro, o Mexia, não sei o quê, de uma conversa que não tem nada a ver com isso. O assunto hoje, eu penso que tu estás equivocada, profundamente equivocada, porque nós não estamos a falar de empresas hoje. Hoje nós estamos a falar do horário de trabalho no Estado, portanto não tem nada a ver com aquilo que tu estiveste a dizer. Desculpa, não tem nada a ver e, portanto, é muito difícil até, vais-me desculpar, não vou falar sobre o assunto que não é esse que está em análise hoje. Aquilo que se está a passar é que no setor privado o horário de trabalho são 40 horas por semana e na administração pública o horário eram 35 horas por semana e o ano passado surgiu uma lei, muito também por sequência dos memorandos assinados com a Troika, mas surgiu uma lei em que se estipulou que o horário na função pública ia passar das 35 para as 40 horas, ou seja, aquilo que nós estamos a falar não é de uma coisa mirabolante, não é de uma ficção, é de um horário que no privado é de 40 horas e a lei o que disse foi, no setor público também vai passar a ser 40 horas. Esta é que é a situação. E surgiu uma lei... Sim, defendo, como é bom de ver, por uma razão muito simples, por um princípio de igualdade de tratamento e por uma razão muito mais simples, que é que eu vou explicar, porque isto tem muito pouco a ver com o número de horas, isto tem que ver com valores de horas extraordinárias, que é uma situação um bocadinho diferente. Ou seja, aquilo que nós tínhamos era 35 horas estipuladas na administração pública, mas obviamente, e ao contrário daquilo que a Raquel diz, as pessoas não queriam trabalhar menos na administração pública. Aquilo que as pessoas faziam era, a partir das 35 horas, queriam trabalhar quantas mais horas melhor, porque recebiam a título de horas extraordinárias. E aquilo que se quis fazer foi moralizar e baixar custos, pôr o horário nas 40 horas e diminuir o mais possível os gastos com horas extraordinárias. Só para as pessoas terem uma ideia, estamos a falar aqui da administração local, na Câmara Municipal de Lisboa, entre 2009 e 2013, portanto, nesse mandato, 15% do valor total gasto com os funcionários, 15% são em horas extraordinárias. As horas extraordinárias tinham um peso muito grande e têm um peso muito grande e foi por causa disso que se tabulou as 40 horas. Agora, o que surgiu... Vais-me desculpar, tu tiveste a fazer um tipo de conversa absolutamente demagógico e que não diz respeito quando tu não tens um argumento, vais-me falas de demagogia. Mas eu estou a fazer uma pergunta. Porquê é que não se contrataram mais pessoas e aumentam-se a hora de trabalho? Eu agora vou explicar. Eu agora vou explicar. O que se passa é que agora o que se passou em termos de governo é que foi dito, através da Ministra das Finanças, foi dito à administração que efetivamente em sede de acordos coletivos, portanto com as entidades públicas, com os sindicatos, podia passar das 40 horas para as 35 horas, desde que se verificassem algumas condições. E as condições são, como é óbvio, que as câmaras municipais tenham as contas em ordem e que se comprometam a não aumentar as despesas com pessoal. Ou seja, é exatamente o paradigma inverso que a Raquel diz. A Raquel diz assim, só devia haver um tipo de empregadores em Portugal, o Estado, não devia haver privados, devia haver um único tipo de empregador, que é o setor público. E esse setor público devia empregar toda a gente. Muito bem, é o modelo que a Raquel defende. A maioria das pessoas, evidentemente, não defende nada disto. É um descaramento total neste debate. Não é possível continuar um debate com esse grau de demagogia, porque tu acusas de demagogia e depois vens falar de uma coisa que eu não disse. Eu disse que as pequenas empresas não vais terminar porque acabaste de dizer uma coisa que eu não disse. Raquel, estamos a falar de Estado. Tu dizes que só existe um tipo de empregador e eu não disse que só existia um tipo de empregador. Isso é o que tu estás a dizer. Não, vamos voltar a colocar aquilo que eu disse. Eu não falei que só deve existir um tipo de empregador em Portugal. Eu disse, aliás, que as empresas privadas pequenas iam ganhar imenso se mais pessoas estivessem a trabalhar. Nós estamos a falar sobre as 35 horas na administração. Portanto, os pressupostos sejam que as câmaras efetivamente podem, em sede de acordo coletivo, baixar para as 35 horas, desde que hajam aqui alguns pressupostos, contas em ordem e que não haja aumento com pessoal. Porque, ao contrário do que a Raquel defende, a maioria das pessoas sabe que mais funcionários são mais gastos com pessoal. E, efetivamente, é toda uma outra visão. É muito difícil de bater contigo, porque é outra mundo de evidência. Mas explica-me porque é que é um gasto. Porque é que o salário é um gasto? Raquel. Não são pagos e consomem.
Quanto às 35 horas, consomem bens de consumo. Claro, é aquilo que se faz com o salário. Vamos só ouvir a Câmara, a Sofia a terminar. Em termos de administração local, as 35 horas, em termos daquilo que o Governo diz que as câmaras podem fazer e que a Associação Nacional de Municípios contesta, mas que são esses os pressupostos, é que não podem levar a um aumento com as despesas de pessoal, seja com trabalho extraordinário, seja com novas contratações, seja com recurso a prestações de serviço. Ou seja, dá uma série de condições, pressupõe uma série de condições para que se possa baixar para as 35 horas. Aquilo que a Associação Nacional de Municípios diz é que isso é uma ingerência indevida. Eu gostaria de ouvir as outras colegas, depois gostaria de voltar a isto, mas evidentemente aqui o que se passa é um confronto de princípios constitucionais. Por um lado a descentralização e a autonomia do poder local, por outro lado a unidade da ação governativa. Obviamente. E voltaremos a isso, com certeza. Muito bem.